Olá, tudo bem? Muito bem, vamos começar este mês de abril com a primeira parte do nosso relatório da seleção de empresas. Esse mês de abril, nós vamos seguir fazendo os nossos relatórios em vídeo. Nesse mês de abril, nós seguimos fazendo os nossos relatórios em vídeo. Vamos estar mesclando, né, ao longo desse período de 2023, ora tendo relatórios em PDF, relatórios escritos, e ora vamos estar também com relatórios em vídeo. Quando entendermos que é mais apropriado um relatório em vídeo, para que a gente possa didaticamente procurar orientar melhor vocês com relação às nossas estratégias, a nossa visão, os nossos estudos, assim o faremos, certo? Então, vamos fazer, na verdade, neste mês de abril, 2 relatórios, vão ser 2 partes que serão encaminhadas para vocês. Essa é a primeira parte, ok? E neste primeiro relatório de abril, o que é que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre uma empresa que está na minha carteira desde o ano passado, ela tem uma dinâmica própria, é uma empresa de commodities e ela tem uma dinâmica que nos permite, ao longo de um período de 12 meses, fazer, de repente, 2 entradas nela. Então, é uma empresa de longo prazo, é uma empresa que eu tenho uma estratégia para longo prazo, mas que não significa dizer ficar deitado eternamente em berço esplêndido neste longo prazo. A estratégia que eu julgo mais adequada para esta empresa de longo prazo é fazer posição na baixa, aproveitar quando ela chegar próximo dos seus topos e aí começar a fazer uma saída, reduzindo a exposição nela, esperar uma nova correção e fazer uma nova entrada nela. Se possível, conciliando também esse movimento, se for possível, de entrada e de saída, com o período de pagamento de dividendos, porque esse é um plus que você pode ganhar a mais, se for possível combinar as estratégias. Foi isso que fizemos no ano passado. De que empresa, Clóvis, você está falando? Eu estou falando da Vale. Então, vamos neste relatório falar sobre a Vale, certo? Muito bem. Por onde começar? Por que que a Vale chama a minha atenção enquanto empresa, mesmo diante de toda uma problemática que essa empresa viveu não faz muito tempo? Não faz muito tempo. Vamos recordar, porque nesse vídeo eu vou relatar aqui vários episódios, vou falar sobre várias informações para vocês perceberem que o trabalho de um investidor é estar sempre se atualizando. Ou seja, você escolhe uma empresa, você precisa escolher uma empresa que você conhece. O que significa investir no que você conhece? É investir naquilo que você está estudando. Você investe no que conhece, no que está estudando. Este conselho quem nos dá? Warren Buffett, maior investidor de ações do mundo. Então a gente tem que aprender com ele. O sentido é simples. Invista no que você conhece, ou seja, no que você está estudando, no que você está acompanhando. Muito bem. Lá atrás, quando eu comecei a investir, era uma opção natural para quem começava a investir comprar ações da Vale e comprar ações da Petrobras. Era o normal, eram as primeiras empresas que a gente comprava. Depois disso, outras empresas entram no nosso radar, a gente passa a entender mais a lógica do mercado financeiro e vai fazendo outras escolhas também. Mas a Vale é uma empresa que andou, vamos dizer assim, muito mal com relação à sua imagem, muito mal com relação à sua imagem. Vejam, por exemplo, o que diziam da Vale alguns anos atrás. Eu vou compartilhar aqui uma notícia que saiu lá na Europa, Então, para vocês verem como a imagem da Vale era ruim, certo?
Então, vejam vocês o título desta matéria. Matéria esta que foi publicada, né? Foi publicada no El País. Foi publicada no El País, certo? Está aqui. Então, isso foi publicado no El País, na Espanha, né? Vale exemplo mundial de incompetência e descaso. Vale exemplo mundial de incompetência e descaso. Essa era a imagem internacional da Vale. Empresa repete erros que provocaram a tragédia de Mariana a um custo humano e ambiental altíssimo. Esta matéria foi publicada em 28 de janeiro de 2019, lá na Espanha. Repercussão internacional. E o que dizia a matéria? Todas as barragens da Vale estão em risco e podem se romper a qualquer momento. A empresa não quer gastar o dinheiro necessário para recuperar o meio ambiente. A afirmação é de um dos mais solicitados engenheiros ambientais do Brasil e que já prestou por um longo período consultoria à Vale. Por questões óbvias, ele não quer se identificar. Não é preciso, porém, ser perito para acreditar na veracidade deste testemunho. A repetição da tragédia demonstra que a empresa é, no mínimo, negligente. O maior desastre ambiental na área de mineração do mundo aconteceu no município de Mariana. Veja, o maior desastre ambiental na área de mineração do mundo aconteceu no município de Mariana, Minas Gerais, em 5 de novembro de 2015. Os responsáveis foram as empresas Samarco, controlada pela Vale, em sociedade com a BHP Billiton, que é a anglo-australiana, a empresa anglo-australiana. A barragem que se rompeu provocou uma enxurrada de lama tóxica que dizimou o distrito de Bento Rodrigues e deixou 19 mortos, além de devastar a bacia hidrográfica do Rio Doce, matar a vida aquática e acabar com o turismo e subsistência de milhares de pessoas. A Vale conseguiu a façanha de destruir um rio que nem a mineração na região onde está localizada Ouro Preto foi capaz ao longo de 300 anos de exploração do ouro. Pouco mais de 3 anos após o incidente, a Vale voltou a matar. Repetiu o mesmo erro em outra barragem, em Brumadinho, Minas Gerais. Desta vez, porém, o número de vidas sacrificadas foi muito maior. Nas primeiras 24 horas foram confirmadas 34 mortes e centenas de pessoas desaparecidas. Após a tragédia de Mariana, a Vale apoiou a criação da Fundação Renova, que se demonstrou pouco eficaz. As vítimas que perderam as suas moradias e familiares dos mortos não foram totalmente indenizadas. A lama tóxica, embora a empresa negue, continuou no mesmo lugar, e o Rio Doce continua praticamente morto. Uma das líderes das comunidades ribeirinhas, Maria Auxiliadora de Fátima, disse que foi preciso lutar muito para conseguir alguma reparação. Se não tivéssemos batalhado, não receberíamos nada. Ninguém foi preso e punido como deveria. É Brasil, né? Estamos falando de Brasil, é importante entender. As legislações e as providências judiciárias em países sérios, como é o caso dos Estados Unidos, são muito rápidas, são muito céleres. Um caso como este da Vale nos Estados Unidos, em 3 anos, já teria levado a quem de direito para o sistema penitenciário. E as indenizações já teriam sido todas pagas. As pessoas teriam sido ressarcidas pelos danos causados. Mas o Brasil é diferente. Quem sabe um dia a gente possa chegar lá, porque eu sempre digo, o nosso parâmetro tem que ser as boas práticas. E onde buscar boas práticas, temos que sempre olhar para os Estados Unidos. Há outros bons países também, como exemplo, mas em se tratando de Estados Unidos, a gente tem sempre muito, mas muito mesmo, a copiar e a aprender. Em qualquer país sério, disse o El País, agentes públicos responsáveis e os executivos da empresa estariam presos. No mínimo, a companhia já deveria ter pago multas bilionárias, o que não ocorreu. Aqui os envolvidos posam como se uma tragédia anterior não tivesse ocorrido. Dão entrevistas como se eles fossem também as vítimas do acidente. Ao invés de buscar soluções reais, a Vale aproveitou da tragédia para lucrar. Usou Renova para ganhar tempo com as autoridades, recusando-se cumprir o acordo fechado com o Ministério Público Estadual e levando a disputa para o lento caminho judicial.
O objetivo era deixar as ações da Samarco despencarem de valor para comprar parte da sócia. Ironicamente, apesar do desastre ter acontecido no Brasil, a BHP Billiton está sofrendo consequências das duras leis ambientais em seu país de origem, em seus países de origem, que são o Reino Unido e a Austrália. Com a Vale, porém, não foi o que aconteceu. Em matéria assinada por José Casado, veiculada em O Globo, o jornalista informa que a Vale concluiu a compra de parte da sócia estrangeira, mas as empresas não confirmaram o negócio. A Samarco continua fechada, o que facilita para a Vale não pagar indenizações e valorizar sua produção em Carajás. A tragédia em Brumadinho é resultado, em primeiro lugar, da impunidade do desastre de Mariana e também de anos de um Estado ausente, incompetente e corrupto, a começar pelo governo federal, dominado pela corrupção sistêmica nos últimos anos do PT e MDB. Isso tudo saiu em El País, lá na Espanha. Há de se ressaltar que o defeito da Vale começou lá atrás, na privatização mal feita durante o governo Fernando Henrique Cardoso, entregue praticamente de graça à iniciativa privada, mas ainda com grande participação do Estado, que não assumiu as suas responsabilidades perante o desastre. Ainda é resultado da falência de Minas Gerais, pelos governos do PSDB e do PT, tanto que um empresário desconhecido acabou se elegendo governador, Romeu Zema. No primeiro momento, pelo menos, Zema e Jair Bolsonaro agiram rápido na tragédia em Brumadinho, 25 de janeiro de 2019. O presidente fez uma declaração pública na TV, criou um gabinete de crise e visitou de helicóptero a região no dia seguinte ao acidente, ao contrário de Dilma Rousseff, que apenas se pronunciou pelo Twitter e, após críticas, somente uma semana depois fez um sobrevoo na região. Sob o governo de Michel Temer, que tinha como ministro do Meio Ambiente Sarney Filho, a Vale continuou protegida apesar do primoroso relatório do Comitê Interfederativo criado para tratar da reparação da tragédia, que estipula severas punições e ações eficazes, mas que não foram executadas. Esta será a primeira oportunidade de Bolsonaro e Zema provarem que não são diferentes dos governos anteriores, que falharam vergonhosamente. Está no alcance deles providências como acionar as instituições de todos os poderes para obrigar vários responsáveis a responderem pelo crime, pagar o que devem, restaurar o meio ambiente. O governo pode também intervir na empresa, porque possui ações com poder de decisão. Está claro que não foi promovida a manutenção adequada pela Vale nas barragens rompidas. Aliás, o tipo de barragem escolhida pela empresa é a mais barata e mais perigosa, porque é apenas um aterro de terra que cede com o tempo. É assustador lembrar que só em Minas existem mais de 500 barragens assim. Segundo o engenheiro ambiental ouvido por este colunista, há soluções seguras e que não armazenam a lama tóxica, a água é tratada antes de voltar ao meio ambiente. É possível a exploração do minério com baixo impacto ambiental, mas isso requer custos e tecnologia para limpar e manter todo o Rio Doce com água potável e a volta dos peixes. O presidente da Vale tem na mesa o orçamento de um projeto de 3 bilhões de reais, com respaldo técnico do CIF, mas que a empresa ainda não quer assumir. Não só o executivo, mas o legislativo e a justiça também são cúmplices disso. Não se viu um parlamentar de esquerda ou de direita fazer um discurso mais duro e tomar uma medida eficaz contra a Vale. Todas as iniciativas para aprovar leis que impõem obrigações melhoram a segurança e aumentam a punição, não avançaram. Talvez porque muitos políticos recebam fortunas das mineradoras para suas campanhas eleitorais. Agora é a oportunidade de novos parlamentares mostrarem serviço e fazer alguma coisa. E aí o repórter pergunta, de que adianta o Brasil ter assinado o Acordo de Paris, ter uma das melhores leis ambientais do mundo, se na prática não funciona a contento? A água doce é considerada o petróleo do século XXI, porque é essencial à vida e está desaparecendo no planeta. Apenas 2,5% das águas da Terra são potáveis. Isso tem solução, viu? Tem tecnologia para isso. Eu já tive a oportunidade de visitar um país, que é uma ilha, né, que é a Aruba, e a Aruba, aqui no nosso Caribe, né, a Aruba é uma ilha que não tem água doce, praticamente, então eles têm todo um processo de captação de água do mar, eles fazem a dessalinização e transformam a água do mar em água doce, e eles vivem dessa forma. Então, há saídas, há tecnologia. Então, essa crise da água potável, eu não embarco nessa crise da água potável. É um problema? É, mas que tem solução.
Então, se o problema tem solução, para mim ele deixou de ser problema. É questão apenas de investimento, de priorização, ok? Esse é o meu ponto de vista com relação a essa crise mundial de água potável. De fato, temos um problema com relação à água doce, com estoque de água doce no mundo, é fato, mas existe solução. Aruba está aí para quem quiser conhecer e aprender. Muito bem, então essa visão foi publicada no El País em 2019. Ela foi dura demais com a Vale? No meu entender, não. No meu entender, o que o El País fez foi destacar um problema grave, sim, um problema grave e que condizia com um momento da empresa, né? Com um momento da empresa. Muito bem, de lá para cá, algo mudou? Eu não acompanhei, e aqui a gente não vai ficar desdobrando toda a questão desses acidentes, mas óbvio que aquilo ali era um ponto enormemente negativo contra a empresa, né? E ali temos uma complexidade de fatores, temos a ineficiência federal, estadual, a falta de uma legislação dura, de punição exemplar, ao mesmo tempo, um descaso da antiga base acionária da Oi para temas que são muito caros para a agenda do mundo moderno. Este é o meu, vamos dizer assim, essa é a minha síntese sobre aquele momento. Muito bem, e por conta dessa situação, eu não tinha Vale em minha carteira nesse período. Não tinha Vale e não tinha interesse em ter a Vale. Porque sim, você pode até escolher uma ação para investir e dizer, não, eu vou investir nessa empresa porque vou ganhar dinheiro. Mas aí também tem suas questões particulares. Você pode chegar e dizer, não, eu vou ganhar dinheiro, mas eu quero ganhar dinheiro numa empresa que não esteja nas páginas policiais, por exemplo. Então é isso. Mas, por outro lado, o que foi que começou a fazer eu voltar a olhar a Vale com um olhar de investidor, né? Então, a notícia que me chamou a atenção, ela veio tempos depois, né? Já em 2021, né? Já em 2021. E em 2021 saiu uma matéria, essa sim me chamou a atenção. Estrangeiros, prestem atenção, estrangeiros avançam na Vale e já são donos de 55% da mineradora. Ora, isso me chamou a atenção. Disse, poxa, estrangeiros estão comprando o Vale e já são donos de 55% das ações da mineradora. Isso significa dizer que a presença do Estado enquanto acionista foi reduzindo. Isso é ótimo, porque a presença do Estado na Vale sempre também foi um fator de problemas, e como o Estado estava presente na Vale através de fundos de pensão, de empresas estatais, através do BNDES, e isso era um problema, porque esse pessoal não estava preocupado na modernização da Vale. Com toda certeza eu posso lhes dizer isso. Não estavam preocupados com a modernização da Vale. Não estavam preocupados com as questões ambientais, com as práticas ambientais. Isso eu tenho certeza. E tenho certeza por conta de todo esse contexto que a gente falou antes. Que foi bem noticiado no El País em 2019. Mas então aí a gente chega a 2021 e vê que os estrangeiros avançam na Vale e já são donos de 55%. Essa foi uma matéria que saiu em 7 de fevereiro de 2021. O apetite internacional tem sido grande. Em especial, aí vem a continuação, em especial, após a empresa ter conseguido mitigar riscos relacionados às últimas tragédias que viveu. Então, vejam, nós temos aí um novo momento, pelo menos para mim, que estou investindo, eu olhei e disse, opa, temos aqui um fato novo, né? Os estrangeiros não entrariam na Vale
se ela continuasse a ficar de costas para as tragédias que tinha vivido em Mariana e Brumadinho. Os estrangeiros não entrariam se a empresa estivesse de costas para essas práticas de tentar olhar com mais prioridade a segurança e a questão ambiental. Significa que a empresa já se tornou uma empresa maravilhosa? Não, não estamos dizendo isso. Mas estamos dizendo que a empresa está em processo de transformação. A empresa está em processo de transformação. Isso não é da noite para o dia, isso demora um certo tempo, né? Demoram alguns anos e bons anos para que essa transformação continue acontecendo até que você chegue num novo estágio. Mas tenho certeza de que a entrada dos estrangeiros é muito mais em função de enxergar o potencial da empresa, mas uma empresa que dá importância às questões da sustentabilidade, do meio ambiente, da segurança, porque essa é a agenda internacional, essa é a agenda dos grandes investidores estrangeiros hoje. Então, isso me chamou a atenção. Disse, opa, algo está acontecendo, vou olhar com atenção para esta empresa e ver o que está acontecendo. Porque a empresa antiga, ela era uma empresa que estava nas páginas policiais. Essa agora está começando a voltar para o caderno econômico, está voltando a ser notícia nos cadernos de economia, está deixando as páginas policiais e retornando os cadernos de economia, que é onde devem estar as empresas. Então, a gente viu ali, naquela época, um movimento de venda de ações, o BNDES vendeu mais de 10 bilhões de reais em ações da mineradora em 2020 e continuava ali com a possibilidade de zerar sua participação na empresa. Havia uma expectativa de que o fundo de pensão do Banco do Brasil também vendesse parte de sua fatia, e nesse aspecto, os estrangeiros, fundos de investimentos estrangeiros, começaram a aumentar posição na empresa, né? Empresa essa que, naquela época, já era a empresa com maior valor de mercado da Bolsa Brasileira, em fevereiro de 21, 471 bilhões de reais. O apetite internacional tem sido grande, em especial após a empresa ter conseguido mitigar riscos relacionados às tragédias ambientais. O fundo americano Capital Group, que tem 2,1 trilhões sob gestão, é o principal exemplo. A gestora tem avançado sobre o capital da Vale e já se aproxima de 15%, matéria de fevereiro de 21, ok? Um dos analistas do fundo é o brasileiro Bruno Rodrigues, que já trabalhou na companhia. Com o crescimento rápido do Capital Group na Vale, a expectativa é que o fundo indique, já na próxima Assembleia, 2 conselheiros. E aí vejam outra coisa, né? Esses grandes fundos fazem posições enormes e têm o poder de indicar conselheiros, participar das decisões estratégicas da empresa. Isso começa a mudar o jogo, gente. E foi isso que me chamou a atenção de novo da Vale. Outro gigante é a BlackRock, que naquela época já tinha 5,2% da mineradora, enquanto a Mitsui, japonesa, já detém 5% das ações da empresa. Então, Capital Group, com 15% em fevereiro de 21, BlackRock com 5,2%, depois a BlackRock chegou a 10,1%, a Mitsui com 5% em 2021, e já são aí as participações principais, e juntando com outras participações menores, a empresa já tinha, naquele momento, 55% de estrangeiros no seu capital social e, consequentemente, consolidando sua presença dentro do conselho de administração. O Capital Group tem espaço para crescer e atingir até 25% do capital, dizem fontes a par da estratégia deles, né? Muito bem. Então, isso foi o que chamou a minha atenção lá atrás, em 2021, que me fez olhar novamente para a Vale. Então, de novo, veja que é preciso dedicar tempo para estudar a empresa. Ela
não estava no meu radar mais, por conta das tragédias que protagonizou, né? Mas essa notícia de que os estrangeiros estavam olhando a Vale, comprando a Vale, me chamou a atenção. Opa, eu sei que esses grandes fundos têm na sua agenda a questão ambiental. Então, como estavam investindo em Vale se a Vale estava envolvida com tragédias ambientais? Eu disse, algo acontecendo. Aí eu passei a estudar. E aí eu fui vendo que realmente tinham coisas que estavam em transformação. E que as transformações elas só tenderiam a aumentar positivamente falando quando a gente observasse que esta empresa, cada vez mais que tivesse estrangeiros nela, cada vez mais que estrangeiros ocupassem postos, posições no seu conselho de administração, mais e mais ela teria que se comprometer com a sustentabilidade e com a segurança, com o meio ambiente. Isso é ótimo, ótimo. Este é um caminho que parece bem consistente de transformação. Muito bem, e aí a gente passa a se interessar pela empresa e em 2022 ela entrou na minha carteira de ações, acreditando nessa transformação, que eu acredito que ainda leva tempo, não é da noite para o dia. A empresa ainda não é uma empresa maravilhosa, mas ela está em transformação e acredito que a transformação veio para ser uma coisa consistente. Bom, aí neste processo de estudar a empresa, outra coisa chamou minha atenção mais à frente, né? Mais à frente, outra notícia chamou minha atenção. E o que é que eu queria aqui destacar para vocês? Foi uma associação estratégica, foi uma parceria de fornecimento estratégico que a Vale celebrou com a Tesla. Essa notícia já é recente, de 2022. Então, está aqui, Tesla e Vale fecham acordo para fornecimento de níquel, porque a Vale ela tem como seu carro-chefe o minério de ferro, mas ela também tem o níquel como um outro produto, né? Então está aqui, Tesla e Brasileira Vale fecham acordo para fornecimento de níquel. Ora, mas o que isso tem de relevante? A montadora norte-americana Tesla, conhecida por ser hoje a maior produtora de carros elétricos do mundo, fechou um acordo com a Vale, gigante brasileira de mineração, segundo uma reportagem da Bloomberg. A aliança envolve o fornecimento de níquel, que é extraído no Canadá, uma jazida comprada lá no Canadá, e deve ser usado para a fabricação de baterias para carros elétricos. Então, o níquel vai ter aplicação para carros elétricos. Carros elétricos é o futuro. E já começou este futuro, né? Vamos entender isso. Detalhes do contrato não foram revelados e ambas as partes não comentaram. Apenas a Vale citou que pretende expandir os negócios no setor de carros elétricos, o que já é uma boa pista do que vem por aí. Na última semana, a Vale anunciou outra expansão nessa área. Ela vai fornecer produtos de níquel de baixo carbono para fabricantes de baterias de íon lítio, a Northvolt. Então, a empresa brasileira é líder global na produção deste setor e conta com minas, usinas e outras atividades em países como Canadá, Brasil, China, Coreia do Sul, Indonésia e Taiwan. A movimentação da Tesla não é apenas com a marca brasileira, e tem a ver também com a invasão da Ucrânia. A Rússia sofreu várias sanções por iniciar a guerra e era até o momento uma das principais responsáveis pelo fornecimento de níquel para a indústria. As barreiras e limitações, portanto, forçam as companhias a buscarem parcerias em outros lugares. Então está aí. Também a guerra da Rússia com a Ucrânia transformou a Rússia num pária internacional, e isso é ótimo para a Vale, para o Brasil. A Rússia ter virado um pária internacional é ótimo para o Brasil e para a Vale, porque torna-se a principal opção nesse segmento aí de níquel.
Parou aí pela Tesla? Não. A Vale também assinou contrato, isso já em 2022, com a Ford, que tem um plano para expansão de veículos elétricos. Ela vai fornecer o níquel para a fabricação de baterias da Ford. A Ford anunciou, agora em julho de 2022, a Ford anunciou que assinou contratos com a unidade da Vale no Canadá e na Indonésia para fornecimento de níquel para a fabricação de baterias, inserido em seus planos de expansão por 2 milhões de veículos, para 2 milhões de veículos elétricos por ano até 2026. Assinou também contratos com outras mineradoras, como a BHP, a Liontown, a Rio Tinto, para fornecimento de níquel e lítio, que será utilizado na fabricação das novas baterias e veículos. Com os contratos, a companhia diz que já garante o fornecimento de pelo menos 70% da capacidade de baterias necessárias para apoiar a meta de produção de 2 milhões de veículos elétricos por ano em 2026. Então, veja, outra grande empresa de automobilística contratando a Vale, contratando os produtos da Vale, foco aí nessa parte dos carros elétricos. Há uma demanda gigante que só vai crescer neste setor. E a Vale está posicionada neste setor, que será estratégico. Né? Que será estratégico. Então, veja, estamos aí entendendo que há um amplo caminho a ser seguido e um bom potencial. Parou por aí? Essa é a pergunta. Parou por aí? Não, não parou por aí. Depois de Tesla, depois de Ford, a Vale também anunciou que fornecerá 25 mil toneladas de níquel ao ano no contrato com a General Motors. Então, mais um contrato relevante, mais um contrato de peso, certo? Isso também anunciado em 2022. 3 contratos firmados em 2022. Tesla, Ford e General Motors. 3 contratos de peso. Vale e General Motors anunciaram a assinatura de um acordo para o fornecimento de longo prazo de sulfato de níquel para baterias de veículos elétricos para a montadora na América do Norte. Nós temos um acordo com a Vale que fornecerá o equivalente a 25 mil toneladas por ano de níquel contido para uso nos cátodos das baterias Ultium da GM, que alimentarão um amplo portfólio de carros elétricos, disse a mineradora em comunicado. A quantidade de níquel contida é suficiente para produzir aproximadamente 350 mil veículos anualmente. As entregas estão previstas para começar no segundo semestre de 2022. A mineradora disse que a produção destinada à GM deverá vir de uma unidade em Bécancour, Quebec, Canadá, onde a Vale conclui os estudos de pré-viabilidade da planta de sulfato de níquel. O sulfato de níquel é o composto químico utilizado na produção de materiais ativos pré-cátodo para baterias de íons de lítio à base de níquel. Este é um acordo importante para a divisão de metais básicos da Vale, que traz uma parceria-chave com a GM nesta planta inédita no Canadá e na América do Norte, disse a vice-presidente executiva de metais básicos da Vale, Dashni Naidu. Então está aí, mais uma importante notícia neste segmento de metais básicos. Um segmento que tem, portanto, amplo potencial, ao nosso ver, de crescimento. Este segmento de metais básicos tem um amplo potencial de crescimento. E isso é ótimo, porque a Vale é muito dependente do minério de ferro, e a Vale é uma empresa hoje internacionalizada na sua venda de minério de ferro. A China é o seu principal comprador, mas não é bom ser dependente só de um único produto. É bom ter alternativas que possam valorizar também a empresa, né? Quando você é dono de um único produto, isso acaba gerando restrições. Às vezes é um ciclo de commodity, às vezes é o país principal comprador com algum problema, no caso a China, isso afeta a produção. Então, isso a gente precisa estar atento. Não é bom ser dependente de um único produto. Então, vemos com muito bons olhos essa ideia de metais básicos e ganhando relevância. E ela está ganhando relevância estratégica mesmo, viu? Porque, veja, após vários anos, a Vale finalmente, isso foi notícia do final de 2022, a Vale finalmente traçou um caminho para liberar valor dos seus negócios de níquel e cobre.
por conta do aumento de demanda pelos metais para baterias de carros elétricos. A mineradora decidiu que vai separar os ativos de metais básicos de suas operações de minério de ferro e revelar um parceiro estratégico no primeiro semestre do próximo ano, disseram em entrevista o presidente da empresa, Eduardo Bartolomeu, e o diretor financeiro da empresa, Gustavo Pimenta. As minas de níquel e cobre serão colocadas em uma nova estrutura jurídica com governança independente e um conselho que incluirá especialistas em mineração subterrânea profunda e veículos elétricos. Uma oferta pública inicial está fora de questão por enquanto. Separar os dois lados do negócio é fundamental para acessar o capital competitivo necessário para cerca de 20 bilhões de dólares em investimentos em metais básicos, disse o presidente numa entrevista em Nova York. Isso mais a venda de até 10% dessa nova empresa para um parceiro deverá liberar o valor de um negócio que a Vale estima em até 40 bilhões de dólares, portanto, aí 200 bilhões de reais. Por que, então, adquirir um parceiro, ter um parceiro nessa empreitada? Porque o parceiro vai se tornar o ring fencing real. Ele vai criar uma ancoragem. Isso vai nos permitir trazer pessoas de alto nível para a nossa mesa de negociação. A Vale é negociada a 6,5 vezes o lucro estimado, cerca da metade da média dos grandes pares de metais básicos, mostram dados da Bloomberg. Então, a Vale é negociada a 6,5 vezes o lucro estimado, que é a metade da média dos grandes pares de metais básicos. A diferença de múltiplo é parcialmente explicada pelo fato de que a Vale ainda obtém a maior parte da sua receita das minas de minério de ferro no Brasil, que foram atingidas por 2 desastres de barragens nos últimos anos. Um potencial IPO é algo que pode acontecer no futuro, dependendo das condições de mercado e de quão bem a Vale execute os seus planos estratégicos. Durante anos, a Vale cogitou separar seus negócios de minério de ferro dos ativos de níquel e cobre, muitos dos quais foram adquiridos por meio de compra de 17 bilhões de dólares da canadense Inco em 2006. Essas deliberações ganham força à medida que a demanda por metais básicos usados para fiação e bateria de veículos elétricos vem acelerando de forma contínua em todo o mundo. Não há negócios nessa escala combinando cobre e níquel no mundo hoje. Os ativos de níquel e cobre do Canadá, Brasil e Indonésia respondem por quase 15% da receita da Vale em 2021. Depois de passar por uma série de contratempos operacionais nos últimos anos, que levaram a cortes na estimativa, a Vale vem trabalhando para estabilizar sua produção de metais básicos. A gigante de mineração brasileira pretende ser uma importante fornecedora para o mercado de veículos elétricos. Ela assinou o contrato recentemente com a Tesla, com a Ford e com a General Motors. E veja, a Volkswagen quer ultrapassar a Tesla na produção de carros elétricos. A Porsche está investindo em carros elétricos. A Ferrari está investindo em carros elétricos. As grandes indústrias automobilísticas do mundo inteiro vão seguir por este caminho. E este caminho ele é irreversível. Empresas que estiverem bem posicionadas neste segmento vão certamente ser muito beneficiadas. A gente acredita muito nessa estratégia de tirar um negócio de dentro de uma empresa e criar uma nova empresa. Isso costuma destravar muito valor que é pouco percebido enquanto a empresa, o negócio está dentro da empresa originária sem ganhar vida própria. Então, você pega um negócio, minas de níquel e ferro, existe ali uma estrutura que cuida deste negócio, é quase como se fosse uma empresa, mas, na verdade, é como se fosse ali uma diretoria internacional tratando de um negócio. E aí você chega e diz, não, agora eu vou colocar esta é a área de metais básicos, que era um negócio da Vale, ela vai virar uma empresa. Eu coloco ela para fora, transformo ela numa pessoa jurídica independente, e a Vale acaba se tornando uma espécie de holding. Ela vai ter agora o minério de ferro e vai ter agora a Vale Metais Básicos, que passa a ser uma nova empresa.
com CNPJ próprio, com gestão própria, com conselho de administração, com diretoria executiva, e esta empresa está buscando um sócio que põe até 10% do que a Vale acha que vale este novo negócio. Mais à frente, poderá fazer um IPO, quando o mercado perceber o potencial de valor que esta empresa nova tem, que a Vale estima em 40 bilhões de dólares, né, inicialmente. Então, isso pode representar, na hora que se torna uma estrutura independente, ela destrava valor, e este valor acaba sendo trazido para dentro da estrutura da Vale do ponto de vista de valorização de suas ações. Então, há uma influência direta deste movimento de colocar para fora, gerar valor, e este valor impactar as ações que pariu esta nova empresa. Então, a Vale pode surfar, suas ações podem surfar muito da valoração desta nova unidade independente que se chamará Vale Metais Básicos. Nós vamos falar mais sobre isso no nosso próximo relatório também. Vamos falar sobre isso no nosso próximo relatório também. Este é o início desta nossa conversa do mês de abril. Eu espero que você esteja gostando dessa formatação. Vamos falar um pouco mais na segunda parte e vamos falar também sobre uma outra ação que nós destacamos ela ali no meio do ano passado, em 2022, que estava nos nossos estudos, e que nós dissemos que sim, passava a ser uma empresa interessante para investimento por conta do seu potencial. Falaremos dela também no próximo relatório. Continuaremos falando de Vale e falaremos desta outra empresa, que é uma empresa americana. É uma empresa americana que acreditamos que ela fez uma boa trajetória de valorização no ano passado, teve uma correção este ano, mas continuamos acreditando no seu crescimento para os próximos anos. Então, essa foi a nossa primeira parte da seleção de empresas de abril. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem e-mails depois dizendo o que acharam. clovisfaleiro@uol.com.br. Me digam se essa formatação deste relatório em vídeo, se isso também está fazendo sentido para você. E veja, o que nós queremos fazer aqui? Compartilhar com vocês a nossa dinâmica de estudo em relação a uma empresa. E isso a gente entende que pode ser útil para que você entenda nosso processo, para que você também conduza a sua estratégia de modo similar. E se você tinha já interesse na Vale, ou se já investia na Vale, esse estudo acaba ajudando você também a reforçar as suas análises, os seus estudos, e eu tenho certeza que terá muita utilidade na sua tomada de decisão. Espero que tenham gostado. E o próximo relatório deverá ser divulgado daqui a uma semana, mais ou menos, a partir deste aqui que está sendo divulgado. Fiquem com Deus. Até a próxima, hein? Tchau.